Sejam bem-vindos à Viagem ao Desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Favor do Elfo. Peço para quem ainda não for inscrito no canal que se inscreva. Não custa nada e vai me ajudar muito. Essa é uma história real, mas fica a critério de vocês acreditar ou não. O Favor do Elfo. Vamos ao relato. Eu sempre fui atraída por duendes, mas minha atração por eles tem um motivo, e isso remonta à minha infância. Entendo que é comum as crianças terem amigos imaginários, mas no meu caso tenho plena certeza de que o que eu vivi quando era menina foi real. Nas minhas brincadeiras de infância, lembro-me perfeitamente que os vi e brinquei com eles. E tenho isso bem gravado na minha memória. Eles eram engraçados e bons, de acordo com os critérios de uma menina da minha idade na época. Depois que fiz 6 anos, eles pararam de me visitar e nunca mais voltaram. Nunca soube por quê, mas já não os veria novamente. Mas desde então cresci com a estranha sensação de que aqueles homenzinhos sorridentes, que mais tarde descobri serem duendes, sempre seriam meus amigos, e que mais cedo ou mais tarde reapareceriam em minha vida. Os anos foram passando, e embora, como já disse, tudo relacionado a duendes, elfos e fadas sempre tenha me chamado a atenção, nunca fiz disso uma obsessão. A minha vida era calma e normal, como a de qualquer pessoa da minha idade. Até o dia em que passeava por uma daquelas feiras ao ar livre e encontrei numa pequena banca onde estavam expostas algumas figuras de duendes. Pensei, vamos ver se é verdade. Eu não sabia que elfos e gnomos são seres diferentes. Classificava todos igualmente, até aquele dia que a senhora que os tinha em exposição me explicou a diferença. Um deles em especial me chamou a atenção. Ele tinha grandes olhos azuis e tinha apenas algumas mechas de cabelo branco. E usava um terno como Robin Hood. Os calções justos eram amarelo ouro, mas desbotados, como se fosse muito velho, e uma camisa de tom acobreado, igualmente gasto. Atado à cintura havia um saquinho de lã que achei muito engraçado. Não tinha chapéu nem sapatos. E eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção. Bem, eu tinha a memória de que todos esses tipos de seres usavam aqueles sapatinhos clássicos com a biqueira levantada e aqueles chapéus de bico. Mas não é assim. A senhora, que não deixava passar nada, me disse que ele não usava chapéu ou sapato, porque era um elfo. E quem o adotar, porque elfos não se compram, se adotam, é quem deve dar, mas tudo vai depender se o elfo vai decidir usá-los ou não. Ela me disse isso me olhando fixamente, com um tom estranho, como se quisesse dizer: vai ser você quem vai fazer. Foi naquele momento que notei os traços da senhora. Ela parecia tirada de um conto de fadas e elfos, literalmente. Ela tinha um rosto muito gentil e sorridente, mas seus olhos eram negros, tinham um olhar profundo e misterioso, que por um momento me fez sentir em outro mundo. E era lógico que vestida com roupas medievais e cercada por figuras de seres mágicos, é claro que isso me fez sentir como se estivesse em outro mundo. A palavra adotar continuou tocando em minha mente. Supõe-se que, como qualquer coisa, que essas figuras são compradas. Elas não são adotadas.
Intrigada, perguntei a ela: como um elfo é adotado? Ela me respondeu de uma forma um tanto misteriosa. Ela me disse que ele é quem escolhe seu cuidador. E essa era a única forma dele se deixar ser adotado. Senão, não tem como ativar. Claro que atribuí tudo isso, todo esse mistério com que ela me falava, com o intuito de criar uma certa expectativa nos clientes e assim vender os seus produtos. No meu caso, ela estava conseguindo. Agora eu estava curiosa e, acima de tudo, interessada em saber como um elfo é adotado e como ativá-lo, embora eu não tivesse ideia do que isso significava. Cheia de curiosidade, pedi à senhora que me dissesse como e me explicasse para que era ativado. O elfo já te escolheu então, e se você concordar, ele irá com você. Mas tenha em mente que uma vez aceitando ele, nunca mais poderá se separar de você. E em segundo lugar, você deve se comprometer a cuidar dele como ele pede. Caso contrário, haverá consequências. E, finalmente, você deve comprar os materiais necessários para o ritual de ativação. Agora eu entendi tudo. O elfo escolhe quem lhe adota, e eu tenho que fazer compras extras para poder levá-lo comigo. É claro que o preço total das coisas que você é obrigada a comprar já está incluído o preço do elfo. Puro marketing, pensei. Nada é grátis nesta vida. Porém, você pode adotá-lo totalmente. Gostei. E além disso, teria a oportunidade de fazer minha boa ação do dia, ajudando a comprar os produtos dessa estranha velhinha. Nos artigos que comprei vieram, acho que um cristal de quartzo, um pequeno maço de ervas que eu nunca soube o que eram, uma vela dourada e uma grande folha amarelada, enrolada e amarrada com um lacinho. Lá estavam escritas as instruções para ativar o elfo. Ela colocou tudo em um saco de papel, menos ele. Eu tive que carregar o elfo em minhas mãos. Não quero contar quanto paguei por tudo isso, mas foi um valor bem alto. Quando cheguei ao meu apartamento, a primeira coisa que fiz foi colocar o elfo na mesa da sala de jantar. E depois tirei uma a uma as coisas que a senhora me deu. Coloquei tudo na mesa e me preparei para ler as instruções para ativá-lo. A folha continha 3 tipos de instruções. Uma para pedir amor, segunda para pedir dinheiro e a terceira para pedir sua proteção. Na parte inferior da folha havia instruções sobre como alimentá-lo e tratá-lo. Era essencial tratá-lo muito bem e dar-lhe pequenos presentes para mantê-lo feliz. Teria que arrumar um espaço para ele e nunca movê-lo sem primeiro pedir permissão. Quando terminei de ler tudo aquilo, fiquei me perguntando se realmente eu precisava ativar um elfo. Achei que meu único objetivo era adotá-lo. Era ter uma daquelas figuras para decorar e nada mais. No geral, resolvi fazer um espaço para ele na estante, com temática de elfos. Ou seja, comprei alguns adereços, pedras, flores, gramas, construí um pequeno bosque para ele. Segundo eu, para que ele se sentisse mais em seu ambiente. E eu o deixei lá. Esse seria o seu espaço. Os outros itens, que era para realizar o ritual, levei-os para o meu armário e esqueci deles lá. Mas o tempo passou e, para minha infelicidade, perdi meu emprego.
Eu tinha algumas economias e no começo não me preocupei tanto, mas com o passar dos dias, eu vi que por mais que procurasse, não encontrava emprego. Comecei a me desesperar, porque tinha muitos gastos em cima de mim, e foi então que me lembrei dele. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas devido ao meu desespero, tomei a decisão de ativá-lo totalmente. Se não desse certo, o que eu poderia perder? A preocupação e o desespero tornaram-se tão avassaladores que nos levam a recorrer a coisas impensáveis. Esperei a próxima lua cheia, que felizmente era em 5 dias, e me preparei para realizar o ritual. Fiz isso cuidadosamente, passo a passo, certificando-me de dizer as palavras certas e misturar na ordem exigida da melhor maneira possível. Cheia de esperança, esperei que o ritual fizesse efeito. Mas, para minha surpresa, observei os dias passarem e tudo continuar igual ou pior. Não houve uma única mudança. Quando terminasse minhas economias, eu começaria a vender meus objetos de valor, pensei desesperadamente. Quase um mês inteiro se passou, e apesar do ritual de ativação do elfo não ter funcionado, não sei porquê, eu tinha a esperança de que se eu fizesse de novo, dessa vez daria certo. E de novo esperei a lua cheia, e fiz outra vez. E para minha surpresa, não passaram muitos dias, quando minha situação econômica começou a melhorar. As minhas economias eram para estar quase esgotadas, mas parecia que eu não tinha gastado. Era como se eu não tivesse mexido no dinheiro. Do nada comecei a receber propostas de emprego. E mesmo que vocês não acreditem, eu comecei a encontrar dinheiro nas minhas bolsas, nas minhas malas, no meio dos livros ou em roupas que eu havia esquecido. Eu não me lembrava de ter guardado esse dinheiro. Foi aí que eu soube que o elfo foi ativado e que ele foi quem me deu todo esse dinheiro e me deu boa sorte no trabalho. Estava feliz e eu me dediquei a mimá-lo, mas sem chegar ao fanatismo. Pois bem no fundo, bem lá no fundo, eu pensava que era eu mesma, que de alguma forma havia causado toda essa mudança de sorte em minha vida. No entanto, pelo sim ou pelo não, continuei a dar-lhe seus presentes e mimos ao elfo, sem realmente estar muito convencida. Um dia lembrei-me que tinha que ser eu a dar-lhe os sapatos, e sem esperar mais, comecei a fazer-lhe uns sapatos de cartolina, forrados com veludo roxo. Segundo eu, ficaram bonitos, e sem perder tempo, pedi licença para ele para colocar os sapatos. Conversei um pouco com ele e depois, como já era tarde, fui dormir. No dia seguinte, como era de costume, sempre que me levantava, ia dar-lhe a comida, um copo de água e um presente, um botão da minha blusa. Dizem que gostam de receber coisas das roupas que os seus cuidadores usam. Fiquei muito surpresa ao perceber que os sapatos que eu havia colocado nele estavam caídos no chão. Senti um leve estremecimento de medo ao pensar que talvez ele não tivesse gostado deles e os tivesse jogado fora. Mas não, isso era impossível. Não, ele não poderia fazer isso. Talvez eu não os tenha colocado corretamente, pensei, e tentei não pensar muito no assunto. Peguei os sapatinhos e coloquei ao lado dele. Fui trabalhar sem imaginar que isso seria apenas o começo de uma série de acontecimentos que me fariam ver mais além do que todos nós conhecemos. À tarde, quando voltei do trabalho,
percebi que o elfo não estava em seu lugar. Ele havia sumido. Intrigada, procurei-o atrás da estante, pensando que talvez tivesse caído na parte de trás. Mas não havia nada lá. Até aquele momento, tentei explicar esse fato. Me veio a ideia de que tinha sido eu quem o havia mudado de lugar. E não me lembrava. Nos dias seguintes, muitas coisas estranhas aconteceram. Comecei a notar que alguns itens estavam sendo movimentados. Na verdade, parecia que eu estava dividindo meu apartamento com outra pessoa. Era perceptível que ele usava as áreas comuns do apartamento quando eu não estava. A cozinha, a sala e o banheiro. E sempre quando eu voltava do trabalho, via que a louça havia sido usada, ou os objetos do quarto haviam sido movidos de lugar. Em uma certa ocasião, quando entrei no banheiro, o creme dental tinha sido esvaziado e espalhado em quase todo o espelho do banheiro. O elfo sumia e aparecia. Mesmo assim, resisti em acreditar que algo ruim, fora do normal, estava acontecendo comigo. Ingênua ou tola, acreditei que tudo tinha uma explicação. Na verdade, preferi acreditar que estava ficando louca e que era eu que fazia todas essas coisas e que eu não me lembrava de ter feito. Era melhor acreditar em qualquer outra coisa que não me levasse a um medo extremo. Como perceber que esse elfo estava de alguma forma começando a cobrar seus favores para mim. Não, eu não poderia cair nessas crenças. Porém, o que aconteceu naquela noite acabaria me confirmando da forma mais terrível que eu estava errada. Eu não saberia dizer exatamente que horas eram, porque acreditem em mim, naquele momento é o que você menos pensa. Eu só sei que acordei. Acordei quando senti um hálito quente bem perto do meu rosto, parecido quando você dorme com alguém com o rosto muito próximo. Eu não ousei abrir meus olhos. Eu estava apavorada. Eu moro sozinha. Quem poderia estar deitado ao meu lado tão perto? Eu tentei, com todas as minhas forças, ficar calma, enquanto pensava o que fazer. Se fosse um ladrão, com certeza, se eu gritasse, me mataria. Eu tentei não tremer, mas eu sabia que mais cedo ou mais tarde, meu medo iria me vencer. Senti meu sangue parar de correr em minhas veias, quando ouvi uma voz estridente, dizendo: "Eu sei que você está acordada." Nesse momento, os cabelos da minha nuca se arrepiaram, enquanto corria pelo meu corpo um arrepio de terror infinito. Meu coração começou a bater mais rápido, a ponto de eu pensar que ia explodir no meu peito. Eu estava à beira do pânico absoluto. "Vamos lá, abra seus olhos, olhe para mim. Não tenha medo. Eu quero fazer um acordo com você," ele me disse. Nesta hora não aguentei mais. Pulei da cama como uma louca e corri para fora do quarto gritando. Senti como se alguém estivesse correndo atrás de mim. Senti que isso estava prestes a me atingir, e isso aumentou mais meu desespero. E quando cheguei na porta da frente do meu apartamento, senti algo que parecia ser muito pequeno bater nas minhas costas. Soltei um grito de extremo terror. Abri a porta, enlouquecida de angústia, e saí para o corredor do prédio. E de repente, a porta se fechou atrás de mim. Eu fiquei lá sozinha, sem saber o que fazer. Não queria sair, com medo dos malandros da rua, mas muito menos queria voltar para o meu apartamento.
Desesperada, cheia de medo, fiquei no corredor. Eu ainda ouvia barulhos lá dentro e aquela voz esganiçada murmurando coisas. Parecia muito chateado e isso me aterrorizou. Irracionalmente, pensei em chamar a polícia, mas não tinha como. Meu celular estava dentro do apartamento. E também sabia que seria inútil, pois a polícia nunca acreditaria no que eu ia contar a eles. Chorei, angustiada, e com o terror do que eu tinha vivido, não tive escolha senão passar o resto da noite sentada no chão do corredor, mas sem deixar de pensar que aquilo poderia sair de lá para continuar me atormentando. Ao amanhecer, bati na porta da vizinha e pedi que me deixasse usar o seu celular. Eu disse a ela que a porta do meu apartamento estava trancada e que a chave estava dentro, que eu ia ligar para minha irmã para me trazer a cópia que ela tinha. Em parte, isso era verdade. Liguei para minha irmã para pedir que ela viesse. De jeito nenhum eu entraria naquele apartamento sozinha. Cerca de 30 minutos depois, minha irmã chegou, muito alarmada com a forma como falei com ela. A princípio, não entramos no apartamento. Eu disse a ela que devíamos sentar na calçada e ali eu contei o que havia acontecido na noite anterior, incluindo a ativação do elfo e tudo o que estava acontecendo comigo nos dias anteriores. Acho que ela resistiu ao impulso de me repreender e apenas me disse que conhecia alguém que poderia nos ajudar. Ela imediatamente ligou e explicou a situação ao seu conhecido, acrescentando que era muito urgente. Cerca de 1 hora depois ele chegou. Esta pessoa era alguém que praticava a Wicca. Depois de explicar tudo para ele, sem omitir absolutamente nenhum detalhe, ele pediu permissão para entrar. Minha irmã e eu ficamos do lado de fora esperando. Depois de alguns momentos, ele saiu e nos disse para entrarmos que o Han não estava chateado. Ele só queria fazer um acordo. Não entendi nada. Quem diabos era Han? Seu elfo me respondeu wicano. É importante que você entre e faça um acordo com ele. Senão, ele não vai parar de te incomodar. Eu não queria entrar na minha própria casa. Eu ainda estava com medo. Muito menos queria fazer um acordo com ele, ou com quem quer que fosse que me fez passar por tanto terror. Porém, a tranquilidade e confiança que o rapaz passava me convenceu. E com muitas reservas da minha parte, entramos. Uma vez lá dentro, percebi que o elfo estava sentado sobre um dos encostos do sofá. O que aconteceu depois, eu não posso dizer. Isso eles me proibiram. Eu só vou dizer que se eu contasse, ninguém iria acreditar. Então, eu não falaria isso. De qualquer maneira, só posso dizer que eu aceitei o acordo. Afinal, não foi tão ruim. Agora a minha nova casa é uma casa com um enorme jardim. Mandei construir num canto do jardim uma espécie de gruta. Mandei colocar uma fonte. E do outro lado tem uma pequena horta com frutas e legumes que eu desconheço. Já não acontecem coisas estranhas dentro de casa. Só tenho que manter sempre o jardim bem cuidado. Tenho uma relação de harmonia com o Han, pois temos um acordo. Enquanto eu não deixar de cumprir a minha parte, ele me dará o que preciso para viver confortavelmente. E tudo ficará bem entre nós. Fim desse relato. Deixem nos comentários se vocês acreditam ou não em duendes e elfos. Eu acredito.